Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Hoje o nosso devocional ele será duplo, tá? Porque hoje pela manhã eu não fiz. Então nós faremos este daqui, que eu deveria ter feito pela manhã, e faremos a leitura do outro plano, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos por tua misericórdia, bondade e fidelidade, Senhor. Pai, convidamos o Senhor para o lugar de primazia neste devocional e pedimos que o Senhor fale conosco com clareza, profundidade, comprimento, altura e largura, sob medida. Derrama sobre nós discernimento, entendimento, sabedoria e inteligência. Nos capacita para uma melhor compreensão de tudo quanto o Senhor está a falar conosco. Abre o nosso entendimento, abre o nosso conhecimento, abre os olhos dos nossos corações para que sejamos gratos a Ti. Abre os nossos olhos espirituais para que venhamos enxergar o que Tu estás a nos mostrar. Abre os nossos ouvidos para que sejamos sensíveis às Tuas ordens, à Tua voz, Senhor. E dê-nos percepção para que venhamos ver o que está a acontecer em nossa própria vida e ao redor de nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Também, Senhor, arranca todas as teias e tetos de nossas mentes e fala conosco. Nós precisamos, nós dependemos, nós entendemos e reconhecemos que sem o Senhor nada podemos, somos ou fazemos. Ai de nós se não for a sua misericórdia sendo derramada sobre nós dia após dia. Ó Deus Todo-Poderoso, ministra em nós. Faça-se presente aqui conosco, em cada área de nossas vidas. Alerta-nos, transforma-nos, direciona-nos. Molda nossa mente, Senhor, para que venhamos ter a mente de Cristo. Dê-nos um coração puro, um espírito reto e quebrantado. Alinha o nosso coração, a nossa vida, nossos planos, nossos sonhos aos Teus, Senhor. E que em todo tempo seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável em nós, para que através de nós venhamos resplandecer a Tua face, ó Senhor. Glorificamos o nome de Jesus Cristo em todo o tempo e Te exaltamos a todo instante. Oramos assim, Senhor, e já Te agradecemos. Amém. O devocional de hoje é vigie, vigia e ore. 16 de janeiro, dia 20 de janeiro de 2026. Vigie e ore. Versículo base está lá em Lucas capítulo 21, versículo 36, que diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Palavra-chave: vigilância. Frase do dia: vigie hoje, ore sempre e esteja pronto para o Rei, porque Ele vem, Ele está à porta. Contexto: estamos nos capítulos finais do Evangelho de Lucas, com Jesus no Templo de Jerusalém, dias antes da crucificação. Ele descreve os sinais dos tempos: guerras, fomes, terremotos, falsos cristos e perseguições aos discípulos. Lucas, capítulo 21, versículo 8 ao 19. É um alerta profético sobre a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, nos anos 70 depois de Cristo. E os eventos escatológicos finais, no versículo 36. Jesus não deixa na teoria. Ele ordena vigilância e oração constante, ecoando Mateus capítulo 24 e Marcos capítulo 13.
para que seus seguidores escapem das armadilhas e fiquem firmes no dia do Senhor. Introdução: a vida corre solta, cheia de distrações e barulhos, mas Jesus nos chama para algo simples e poderoso: vigiar e orar. Não é sobre medo, mas sobre estar pronto para o seu retorno, escapando das armadilhas do mundo pelo poder da oração. Vigiai em todo o tempo. Orar e vigiar é como um soldado em posto de guarda à noite. Olhos abertos para o inimigo invisível. Coração alerta para os sinais de Deus. Jesus usa eu não entendi esta palavra aqui não, mas ela está em grega. Agripineite, agrapaine. Vou falar não, gente. É grego, literalmente. Do grego. O que significa não durmam. Repetindo o chamado do Getsemane. Lucas capítulo 22, versículo 46. Porque o sono espiritual nos pega desprevenidos, como os discípulos na hora da traição. Eles não enxergaram quem era o traidor, embora Jesus tivesse dado bastante pistas, né? A aplicação: comece o dia avaliando seu coração. Pergunte: o que me entorpece? Redes sociais? Raiva? Preguiça? Corte o que distrai e cultive hábitos como ler a palavra pela manhã, para não ser surpreendido pelas armadilhas do fim do inimigo. E orai. Orar e vigiar são inseparáveis, como respiração e pulso. A oração é o oxigênio que sustenta a vigilância, nos enchendo do Espírito Santo para resistir às ciladas, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Sem ela, vigiamos na força da carne. Com ela, escapamos pelo poder de Deus, como Noé na arca ou os israelitas na Páscoa. Aplicação: integre oração no cotidiano. Ore no trânsito, antes de responder uma mensagem dura. Ao acordar, peça graça para escapar de todas essas coisas, transformando momentos comuns em altares de forma espiritual. Como já tenho o costume de falar com vocês vão fazer comida, vocês vão fritar um bife, vão fazer o que for, vão lavar louça, o que vocês vão fazer? Transforme esse momento em um altar de adoração ao Senhor. Transforme esse momento em um momento habitual de oração. E eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a ti, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Orar e vigiar nos torna dignos, não por mérito humano, mas pela graça que nos purifica e nos posiciona firmes em pé diante do Filho do Homem. Imagem de vitória no tribunal celestial. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. É o escape das coisas que hão de acontecer, tribulações pessoais ou o grande juízo. Aplicação: viva com integridade relacional e financeira, perdoando ofensas e generoso com o próximo. Assim, quando provações baterem, perda de emprego, saúde abalada ou o fim dos tempos, você estará de pé, protegido pelo Senhor. Eu quero alertar aqui a todos, nós já estamos nos fins dos tempos, tá? Quais distrações específicas estão te fazendo dormir espiritualmente hoje? Como identificar e como intensificar sua oração para vigiar de verdade
e escapar das provações que se aproximam. E também quero acrescentar aqui, como saber, né, se estamos dormindo espiritualmente. Pergunte ao Espírito Santo. Ele revela tudinho. Peça para que ele abra os seus olhos espirituais. Conclusão: vigiar e orar não é fardo, é privilégio. Nos livra do caos, nos prepara para o reencontro glorioso com Jesus e nos faz testemunhas vivas no mundo adormecido. Comece agora. Seu coração desperto muda tudo. Nós vamos orar, mas oraremos depois do outro devocional, tá bom? Vamos lá para ele? O poder da transformação. Hoje é o 10º dia e já tem 10 dias que o Senhor está transformando a minha mente, mas também a sua. Você já notou alguma coisa diferente no seu comportamento? Porque eu já notei algo diferente no meu. E eu agradeço a Deus, porque tenho aprendido e tenho tido a oportunidade de aprender com Ele. Vamos lá? A lei do amor. Jesus nos ensina sobre a lei do amor como a coisa mais importante. Ele nos ensina a amar a Deus e ao próximo. A lei da fé depende desses 2 mandamentos. A lei da resposta de oração depende desses 2 mandamentos. A lei da unção, a lei da prosperidade, a lei do crescimento depende desses 2 mandamentos. A lei do foco depende desses 2 mandamentos. A lei do dar e receber depende desses 2 mandamentos. A lei da semeadura depende desses 2 mandamentos. A lei da vida depende da lei do amor. O amor é como uma cerca de arame liso. Uma cerca, ela depende de 3 coisas. Primeiro, do arame. Segundo, dos postes. Terceiro, dos buracos. Um depende do outro. O arame sem os postes não serve. Nem os postes sem os buracos não servem. O arame firma nos postes e os postes firmam nos buracos. Assim são as demais leis. Todas dependem da lei do amor. Qual o fundamento para andar com firmeza, para deixar para trás os fardos, para destruir os jogos? Prosperidade não é somente falar de dinheiro. Prosperidade tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Temos que ser próspero no espírito, na alma, no corpo, nos relacionamentos. Tem que ser bem-sucedido em todas as áreas de sua vida. Deus nos dará coisas através das leis que Ele estabeleceu para nós, através da sua palavra. Uma lei é um princípio estabelecido e que vai funcionar da mesma forma, todas as vezes, para qualquer um que agir dentro daquele princípio. A lei da gravidade diz que uma manga sempre vai cair para o chão. A palavra de Deus é uma lei espiritual que governa todas as coisas dentro do reino de Deus. A lei da abundância ao máximo até transbordar. Temos que descobrir qual é a lei que governa a abundância. Existe uma lei que vai fazer com que a abundância, a plenitude, o poder e a prosperidade cheguem à sua vida. Nós precisamos entender quais são as leis que governam o reino de Deus. Vejamos o que diz o texto. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, não em um pouco, mas em toda. Qual é o caminho para alcançar essa vida abundante?
Lucas, capítulo 10, versículo 25, 27. Isso é o fundamento, a base de tudo que tem a ver com a vida. A lei mais poderosa é a lei do amor, porque Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é amor, Ele é todinho amor. Esse é um novo mandamento. João capítulo 13, versículo 34. Chegou a hora de se levantar e andar com ousadia nesse mundo. Eu tenho que te amar independente de suas ações. Minha prosperidade, minha unção, meu poder depende disso. Como anda sua vida de amor? A lei mais poderosa é a lei do amor, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é o amor. Entendeu? Até que você amadureça no amor de Deus, você não está qualificado para certos níveis de unção, para certos níveis de prosperidade, para certos níveis de crescimento. Você nunca será pleno até que entenda. Precisa amadurecer na lei do amor de Deus. Como o homem pensa, assim ele é. Tem que mudar o pensamento com relação ao reino de Deus. Ouviu, mãe? Tem que mudar esses pensamentos. Você tem que lutar contra os pensamentos negativos. Tem que se lembrar que Deus é amor e cuida de nós com cuidado e amor, porque Ele é todinho amor. Tem que mudar o pensamento em relação às leis de Deus. Tem que mudar. Não é que você só pode mudar. Você pode mudar seus pensamentos. Você tem a opção de mudar os seus pensamentos. Não, você tem. É uma lei, é uma obrigação. Você tem que mudar os seus pensamentos para que tudo lhe vá bem. O nosso poder é o nosso amor. A supremacia do amor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. O amor tem olhos para ver a esperança. Sem amor, nada do que eu falo importa. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Versículo 2. Sem amor, nada do que eu sei importa. Versículo 2, parte B. Sem amor, nada do que creio importa. Versículo 3. Sem amor, nada do que eu dou importa. Versículo 3. Sem amor, nada do que eu faço importa. A lição mais importante da vida é aprender a amar. Amar a Cristo sobre todas as coisas. Amar ao próximo como Cristo nos ama. Amar a nós mesmos, porque Cristo nos ama. Lucas capítulo 10, versículo 25, o bom samaritano, diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? E ele respondeu: ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 13. Vamos ler? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transformar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o amor deste é o maior. Destes todos, a fé e a esperança, porém destes o amor é o maior. Amém? Vamos ler a oração? Põe a mão em seu coração e vamos orar. Repita comigo essas palavras. Pai, desperta-me para vigiar e orar sem cessar. Pelas tuas mãos, faze-me digno de escapar das provações e estar de pé diante do teu Filho. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz, e que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco até a vinda do Senhor. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser. Amém?